Nosso objetivo é diferenciar o fato de uma opinião relativa a esse fato. O fato é o acontecimento em si, é o que aconteceu, e ele, independentemente da nossa vontade, ele aconteceu. Ele não pode ser alterado. Já a opinião é um determinado ponto de vista de alguém sobre esse acontecimento. Eu posso dizer o seguinte, por exemplo, João trabalha na Zeni, só um exemplo. Fato. Agora, se eu digo João trabalha na Zeni e ele é um ótimo profissional, a palavra ótimo, percebam que ela deu característica e é um ponto de vista de alguém sobre o trabalho dele. E lembrando que a opinião ela pode ser alterada, ela pode ser mudada. Eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua opinião. É isso. Então, vamos às seguintes questões. Identificarmos onde se encontram os fatos e onde se encontram as opiniões. É importante ficarmos atentos ao comando da questão. Ora, a questão pede para identificarmos o fato, ora, a questão pede para identificarmos uma opinião. Vejamos que a primeira questão, ele já pede o quê? O trecho que contém a opinião da autora é. Vamos ler o texto? Então, vamos lá ver onde é que tem a opinião da autora. Livros e suas vozes. Sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de histórias infantis e os de adultos. Mas estes não me pareciam tão interessantes, a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô. Aquilo era uma história que não acabava nunca, e acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis, e também achei que era um livro maravilhoso, por muitas razões. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes, contando o mundo. Cecília Meirelles, Obra Poética, Rio de Janeiro, Aguilar, 1997. Então, a questão pede o trecho que a autora expõe a opinião dela. Letra A. Li os livros de histórias infantis e os de adultos, está mais para um acontecimento ou um ponto de vista da autora. Letra B. Aquilo era uma história que não acabava nunca. Isso está mais para um fato, acontecimento ou uma opinião. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples. Letra C. Ou letra D. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros. Texto que se encontra a opinião da autora. Questão 1 é a letra C. Descobri uma das invenções mais simples. Então, aqui é um ponto de vista dela, certo? Na letra C, percebam, é aqui que está a opinião da autora, certo? Questão 2, leia o texto a seguir. Vamos ver o comando da questão 2. A opinião da autora é que a adolescência é uma fase. Então, vamos ver quais dos trechos ela apresenta a sua opinião sobre a fase da adolescência. Adolescência. Parece que dá pânico só de ouvir a palavra. A gente fica meio sem saber o que fazer. Até esquece que um dia já foi adolescente. Aliás, essa é a parte mais importante desse texto, porque se a cada reação do filho, filha, lembrássemos que um dia fomos iguais, tudo seria mais brando e tranquilo. No fundo, não é uma fase monstra, é uma fase de mudanças e de ambos os lados. De lá é a saída da infância e de cá precisa mudar a chavinha e dialogar com o filho. Não vale mais dar ordens e esperar a obediência. Adolescente precisa de escuta, porque precisa ser compreendido e se sentir compreendido. E quando ele não tem escuta dentro de casa, vai procurar em outro lugar. Mais uma vez o comando da questão 2, a opinião da autora é que a adolescência é uma fase. Letra A, em que a gente fica meio sem saber o que fazer. Letra B, importante para dar ordens e esperar a obediência. Letra C, na qual a gente até esquece que é adolescente. Letra D, que necessita de escuta e muita compreensão. Vamos ao texto para identificar uma opinião da autora. Ponto de vista dela. Então, o ponto de vista dela aqui, a gente fica meio sem saber o que fazer. Importante para dar ordens e esperar a obediência. Não, essa daqui, a letra B, é falso. Porque ela disse que não, já estamos numa era que ela fala, bem aqui no texto, ó, que nada adianta, ó, não vale mais dar ordens e esperar a obediência. Então, a letra B é falsa. Vamos ver A, C ou D. Que a gente fica meio sem saber o que fazer, ela afirma isso no texto. A gente fica meio sem saber o que fazer. Ok, na primeira linha do texto, de acordo com a opinião aqui.
Vamos na letra C, na qual a gente até esquece que é adolescente. A informação ela é muito específica, essa aqui é a mais completa, a letra A. Vamos ver a letra D, que necessita de escuta e muita compreensão. Então, dá para confundir entre A e D, não é isso? Já fala dessa questão da escuta, a letra A está mais completa. É realmente o ponto de vista no início do texto. A resposta certa é a letra A. Vejamos o comando da questão 3. A questão 3 ele pede o quê? O trecho desse texto que expressa uma opinião é... Estamos aqui ao texto. Fantasmas da seca. Remontam aos tempos coloniais os relatos mais antigos dos efeitos da seca, que hoje corresponde ao território cearense. As narrativas registraram as investidas do fenômeno natural que ameaçava as vidas de povoações indígenas ou de ascendência europeia, por vezes forçando-as ao deixar seus lares. Deixar a terra para trás era então a alternativa limite para não se perecer junto à lavoura e ao gado. Fugia-se da fome e da morte, num cenário que não podia ser evitado nem revertido, senão por intervenção divina. No presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem. Não poderia ser diferente, dada sua geografia imutável. Contudo, o homem, sua lavoura e seus animais não são mais tão indefesos contra ela. Há desde paliativos até complexas soluções estruturais garantidas pelos saberes científicos de diversas áreas. A combinação de gestão pública, investimento de recursos e conhecimento tecnológico podem hoje transformar desertos em áreas férteis, combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das populações citadinas e rurais e a sobrevivência de arranjos econômicos locais. É urgente e não pode ser negligenciado. Ignorá-lo ou não honrá-lo é tão mais grave quando há condições técnicas para que tal embate seja travado, com relativo sucesso e com previsível minimização dos danos provocados pelo fenômeno climático. Então, Diário do Nordeste, esse texto é um texto informativo. Comando da questão 3, o trecho desse texto que expressa uma opinião é, lembrando que o fato é o acontecimento em si, a opinião é o ponto de vista sobre determinado fato. Letra A. Deixar a terra para trás era então a alternativa limite para não se perecer junto à lavoura e ao gado. Letra B. Fugia-se da fome e da morte, num cenário que não podia ser evitado nem revertido, senão por intervenção divina. Letra C. No presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem, não poderia ser diferente, dada a sua geografia imutável. Letra D. Combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das populações citadinas e rurais. Notarmos aqui, a letra A é que expressa um ponto de vista. Deixar a terra para trás era. Então, a alternativa, que tem uma sugestão, um ponto de vista, sugere-se uma alternativa, uma escolha, algo que pode ser mudado também. Portanto, isso é uma opinião. A resposta certa é a letra A. Aqui há mais questões, atividade do site do professor Warles. Comando da questão. Nesse texto, a frase que apresenta uma opinião é: depois das primeiras locomotivas, veio o bonde, um veículo elétrico muito usado para o transporte público do Brasil. O bonde foi muito comum nas principais cidades. Hoje, poucos ainda funcionam. O mais charmoso deles é o que vai até o alto do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. É super legal, experimente. Em 1863, surgiu o metrô. Foi uma revolução e tanto, afinal, os vagões do metrô andavam por baixo da terra. Hoje, nas grandes cidades, o metrô é a melhor forma de transporte, porque não polui o ar. Com ele, você fica longe dos terríveis congestionamentos de trânsito. Mas, em matéria de transporte, o grande passo mesmo foi dado pelo alemão Karl Benz, que inventou o carro em 1885. Mas era tão caro, que só em 1908 as pessoas puderam começar a comprá-lo. Nesse texto, a frase que apresenta uma opinião é: letra A. Depois das primeiras locomotivas veio o bonde, que é uma opinião ou um acontecimento. Letra B. O bonde foi muito comum nas principais cidades. Isso é um fato? Ocorreu. Letra C. É um passeio super legal. Super legal. Será que é um ponto de vista? Um acontecimento super legal é um ponto de vista? Veja aí que ser legal para alguém pode não ser bacana e nem ser legal para outra pessoa. Isso pode ser alterado. Letra D. Em 1863 surgiu o metrô. Então, a resposta certa é a letra C, o item C. Questão 2.
Vamos ao comando da questão. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela, princesa Nenufa Elfa, nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela, pálida de olhos claros, cabelos quase brancos, vive no castelo. Castelo é um fato, acontecimento. Tem cabelo quase branco, é um fato também, não pode ser mudado. É pálida de olhos claros, também não pode ser mudado. Então, resta a letra A. É muito bonita. Uns podem achar bonito, outros podem não achar, então a resposta certa é a letra A. Questão 3. Vamos ver aqui o que pede o comando da questão. Qual era a opinião de Barbuda, Corda Bamba? As duas vinham andando pela calçada, a mulher barbuda e Maria, de mão dada. A mulher barbuda usava saia, barba e uma sacola estourando de cheia. Maria, de calça de brim, um embrulho debaixo do braço, ia levando a tiracolo um arco enfeitado com flor de papel quase do tamanho dela. Não era muita vantagem. Ela já tinha 10 anos, mas era do tipo miúdo. Pararam na frente de um edifício. Barbuda falou: aqui, tá vendo? 225. Olhou para trás. Ei! Foguinho estava parado na esquina tirando um coelho da meia. Andava treinando para ser mágico. Há anos que ele comia fogo no circo, mas agora tinha dado para ficar de estômago embrulhado cada vez que engolia uma chama. Tinha dias que só de olhar para as tochas que Barbuda trazia, o estômago já se revoltava todo. Olha só, fiz a mágica da meia, gritou o coelho pela orelha e correu para a porta do edifício. Barbuda achava uma graça danada naquela história de Foguinho treinar mágica em tudo que é canto. Deu um beijo nele. Você ainda vai ser o maior mágico que já se viu por aí, não é, Maria? Mas Maria continuou quieta. Só apertou com mais força a mão de Barbuda. Qual era a opinião de Barbuda? Letra A. Achava que Foguinho seria um grande mágico. Letra B. Achava que Foguinho era um bom engolidor de fogo. Letra C. Pensava que Maria era muito miúda. Letra D. Porque Maria era muito quieta. De acordo com o texto aqui, que está bem claro, Barbuda achava uma graça danada naquela história de Foguinho treinar mágica. A resposta já está aqui, ó. A resposta certa é a letra A. Letra A. Vamos a um exercício de fixação aqui. Vamos colocar F para fato e O para opinião, certo? Lembrando que fato é o acontecimento e a opinião é o ponto de vista sobre o acontecimento. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Aqui nós temos Lucas é alto, é o fato. Mas aqui, deve, portanto, é uma sugestão. Então, opinião. Temos uma opinião. A letra B. O livro é interessante. Apresenta relatos de meninas de rua. Quem diz que o livro é interessante, a outra pessoa pode não achar interessante. É uma questão de ponto de vista. Então, é uma opinião. C. Este jornal tem mais de 8.000 assinantes. E é um fato, porque é um acontecimento, certo? E aqui não se tem nenhuma opinião, nenhum ponto de vista a respeito desse jornal, nem muito menos desses assinantes. Letra D. Não tem muita responsabilidade. São 9 horas e ele não apareceu. Marcelo não tem responsabilidade. Quando eu digo isso, aqui é um ponto de vista. Eu estou citando uma opinião. Letra E. Carlos Heitor Cone, jornalista e escritor brasileiro. É editorialista da Folha de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Letras desde 2000. Que não tem nenhuma palavra que fale sobre ponto de vista, portanto, é um fato. Letra F. Modelos desfilam em eventos de moda usando peruca feita de palha de aço. Aqui também nós temos um fato. Opinião, nenhum ponto de vista. Letra G. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Quando alguém diz que um professor é bom, há quem diga que o que não é. Então, aqui nós temos uma opinião.